Hoje estamos aqui para realizar mais um bate-papo. Um bate-papo com duas mulheres. São mulheres que são exemplo para a nossa cidade de Santo André, para o ABC, para o Brasil. Está aqui ao meu lado, querida Cidinha Ferreira. Ela é presidenta do Sindicato das Costureiras do Grande ABC, além de ser uma dirigente de referência para a CUT em nossa região. E hoje a gente vai conversar um pouco, vamos falar um pouco do papel, do trabalho, do sindicato, da política e principalmente o papel das mulheres neste contexto. Ao nosso lado, estamos aqui com a minha querida amiga, companheira, Cleide Tamerão. Ela é motorista, ela é dirigente do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, é líder comunitária no Jardim Santo André e também ela não para. Ela é modelo plus size. Depois ela vai contar pra gente o que significa tudo isso, mas vocês já perceberam que hoje eu estou aqui ao lado de duas mulheres empoderadas. Nada mais do que no mês de outubro estaremos realizando essa conversa, esse diálogo, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. Minhas queridas, muito bem-vinda, Cida, muito bem-vinda, Cleide. Eu gostaria já de abrir o nosso diálogo com vocês, fiquem muito à vontade, um pouco de dizer o que significou para vocês essa trajetória e terem hoje um destaque no movimento sindical aqui do Grande ABC. Boa noite a todas e a todos. Boa noite, Grana. Né? É um prazer estar aqui participando da sua trajetória também, né, da sua campanha. E conte com todo o meu apoio, né? Desde já a gente já se coloca. E dizendo um pouquinho da minha trajetória no movimento sindical e na vida política, né? Eu diria assim que eu aprendi para a vida, né? Significou a minha independência, significou um aprendizado, né? E também significou o prazer de ajudar e poder passar para as companheiras da base, para a família, né? O que significa uma mulher empoderada, né? Que quando se fala em empoderamento, não é dinheiro, e sim conhecimento. A gente fala em poder ser dono do seu destino, do seu destino, das suas, né? Das suas vontades. Exatamente. Então, acho que para mim significou isso e muito mais, né? Cidinha, você é costureira da Valizer, né? Isso. Como é que você foi para o sindicato? Então, eu sou costureira da Valizer e hoje é Filó, né, também. Então, Valizer, Filó. Agora, Então, assim, a gente participava muito das atividades do sindicato na porta de fábrica, na qual conheci você lá nos anos 90, né, nos anos 90, e a gente entendia, Grana, que a gente, enquanto mulher, a gente não pode depender de ninguém, né? Então, a gente ganhando bem ou pouco ou muito, a gente precisa ter essa independência, a gente precisa aprender a caminhar, né? Então, assim, quando eu vim para o sindicato, foi a convite das companheiras, e a gente veio meio receosa, assim, né? Porque é um ambiente muito masculino, né? Sim. A maioria, né, dos dirigentes, dos participantes eram masculinos, e nos anos 90 tinha poucas mulheres, né? No movimento sindical. Mas assim, a gente contou com o companheirismo dos companheiros que foram sensíveis, né, à nossa presença e nos deu essa liberdade da gente aprender, da gente caminhar junto. Cidinha, você sabe que comigo é uma coisa muito interessante, porque eu entrei na diretoria dos Metalúrgicos de Santo André em 1985. Eu andei olhando as minhas fotos e encontrei a foto da chapa. Era 24 dirigentes sindicais, todos homens. E um dos meus grandes desafios que eu tive no sindicato era trazer as mulheres
porque eu tive a felicidade de trabalhar numa empresa, na Indústria e Comércio Brosol, de Ribeirão Pires, e nós tínhamos 3.000 funcionários. E olha que coisa engraçada, tinha 2.000 mulheres. E eu contribuí, ou participei de uma grande conquista. Foi de colocar uma primeira mulher, que inclusive ela era torneira mecânica. Na fábrica é a Lucy Paulino de Aguiar, que vocês tiveram também o conhecimento dela, foi dirigente nacional da CUT depois, trabalhou no governo do presidente Lula, é moradora de Santo André, ali do Centreville. Grande mulher. Né? E é um exemplo. E você, Cleide, como é que foi assim... Eu acho que eu nunca peguei o ônibus contigo, porque você é da antiga Humaitá, né? Exatamente. Eu pegava o ônibus da Humaitá para ir para o Senai. E eu me lembro como fosse hoje, lá na Guaianazes, na rua Guaianazes, que eu ia buscar o meu o passe. Eu tinha que comprar o passe. Hoje, você sabe muito bem que no nosso governo, uma das principais conquistas que eu considero realizações, né, foi justamente garantir o passe escolar gratuito. Isso foi no nosso segundo ano do nosso mandato, garantindo que todo estudante, independentemente se é de escola pública ou privada, eles têm a garantia de ter a gratuidade. Mas eu me lembro que eu ia lá na Guaianazes, ou melhor, na Humaitá, que agora você pode falar um pouco dessa trajetória, né? Do volante do ônibus, chegar num sindicato que realmente a maioria, né, pelo que eu percebo, é formada por homens. Como é que foi isso aí, Cleide? Conta pra gente. As minhas saudações a todos e a todas. Então, é um prazer enorme estar aqui com o Carlos Grana, com a Cidinha, né, que nós já temos trabalhado muito juntas, é uma grande referência para mim também, Carlos Grana. Então, assim, é um prazer enorme participar dessa roda de conversa, porque é de fundamental importância falar sobre as lutas das mulheres e principalmente falar sobre a evolução das mulheres, o quanto nós podemos fazer a diferença em alguns espaços. A vida inteira, eu trabalhei no transporte, desde o meu primeiro emprego de carteira registrada foi no transporte. Eu entrei em 1986 na aviação alpina. Eu era criança ainda, que naquele tempo trabalhavam menores. Verdade. Então eu entrei, ainda era bem jovenzinha. Trabalhei durante muito tempo como cobradora na aviação alpina, mas o meu sonho sempre foi ser motorista de ônibus. Então eu ficava ali olhando como que funcionava o painel, perguntando as coisas para os motoristas, estava sempre assim na expectativa de completar a maioridade para passar para motorista de ônibus. Ok, naquele tempo o motor era do lado do motorista, não era isso? Era o motor ali, era uma sauna, na verdade. É uma sauna. Era uma atividade plenamente insalubre, né? Assim, até para uma pessoa naquela idade ter aquele sonho, né? Vendo aquela dificuldade toda que um homem estava passando ali para dirigir aquele ônibus, mas é isso que me enchia os olhos, eu queria muito. Então, assim, eu sou muito realizada na minha profissão, porque foi uma coisa que eu desejei muito, batalhei, foi uma das minhas maiores conquistas. Então, depois disso, eu conquistei muitas outras coisas, né? Deus já me deu mais do que eu pedi, mas, assim, eu sou muito grata a tudo que aconteceu na minha vida até hoje. E, enquanto dirigente sindical... E aí você como é que você foi pro sindicato, Cleide? Conta essa história aí. Então, as coisas foram acontecendo assim, eu fiquei esperando a oportunidade quando eu completei a idade de cobradora, mas naquele tempo quase não existiam mulheres motoristas, então eram pouquíssimas. Então, ali aquela luta por igualdade de oportunidades entre homens e mulheres começou nessa batalha. Então, hoje eu agradeço muito as dificuldades que eu passei para essa transição, até por causa disso, né? Porque na época ainda tinha um pouco de preconceito da mulher trabalhar como motorista, porque só tinham homens na empresa que eu trabalhava. Então eu ficava sempre pensando, mas por que se eu sou cobradora da mesma forma que os homens passam para motorista e eu não? Então chegou uma época que eu comecei a me preparar, quando foi em 1999, teve o curso de capacitação para motoristas no Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC.
eu fui a primeira mulher a fazer esse curso de motorista profissional. O dia que eu cheguei, só uma mulher, os homens que iam fazer esse treinamento, ainda ficava perguntando: o que essa menina veio fazer aqui? Eu falei: vou treinar também. Falou assim: o ônibus é tão duro, a direção é tão dura que você não vai conseguir nem virar a direção. Eu falei: mas eu não sou de desistir, então eu vou fazer também. E fiz esse treinamento em 1999, né? Eu até agradeço muito, né, o nosso presidente que teve essa iniciativa, né, o Chicão, que é um grande homem, uma grande liderança também. E eu fiz esse curso, quando foi em 2000, entrei na aviação Humaitá, né, que foi numa época boa também de conseguir essa primeira oportunidade, porque foi quando chegaram os micro-ônibus na cidade de Santo André. Então eu aproveitei essa transição, que iam contratar muitas mulheres. Era a gestão do prefeito saudoso Celso Daniel nessa época. Então eu aproveitei essa oportunidade, as coisas quando tem que acontecer, elas acontecem. Entrei, sou motorista até hoje lá, de 2000 até agora, né, 20 anos, né? E assim, a minha chegada no sindicato foi por causa disso, né? Como eu fui a primeira mulher a fazer o curso de motorista profissional pelo sindicato, quando o Chicão pensou em colocar uma mulher na diretoria, então ele lembrou de mim, ele falou assim: ó, a primeira mulher que se formou como motorista profissional aqui foi a Cleide, então é a pessoa que eu vou convidar para fazer parte da diretoria. Então eu tomei posse em 2004, né, no dia 1º de abril de 2004, estou até hoje já no 4º mandato, fiz grandes lutas, inclusive fundei o coletivo de mulheres rodoviárias em 2006. Você assumiu a presidência da Comissão Municipal das Mulheres de Santo André também. Eu fiz várias coisas nesse tempo, através disso, então assim... Aqui, se a gente contar tudo que a Cleide já desenvolveu e desenvolve, vai ser umas 4, 5 horas, viu? Mas foi muito interessante, porque eu fundei o coletivo de mulheres no dia 31 de agosto de 2006, porque antes só tinham homens na diretoria. Sim. Eu conversei com o presidente, né, a importância de ter uma representação específica para as mulheres, ele aceitou de bom grado, eu fundei esse coletivo. E nesse coletivo trazia as cobradoras, as motoristas para fazer discussões, né? Todo mês a gente se reunia para conversar. Sim. E assim foram surgindo várias coisas para as mulheres da nossa categoria. E começou a entrar a pauta também específica das mulheres, né? Específicas, porque eu sentia negociações coletivas, a necessidade de participar de todos os espaços representando as mulheres do transporte. Foi quando surgiu as promotoras legais populares, né? Eu fiz o curso de promotora legal popular pela CUT lá em Cajamar, entre 2009 e 2010. A partir daí comecei a PLP. PLP, que são promotoras legais populares. Programa extraordinário, inclusive. Que visa capacitar e empoderar as mulheres. Exatamente. Depois eu fiz em Santo André, inclusive fui presidente das promotoras legais populares de Santo André. Também participei do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que eu tive a oportunidade de presidir o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de 2016 a 2018, né, que foi o último mandato que a sociedade civil estava com a presidência. Fui eu que estava na presidência. Só para não perder a oportunidade, né, Cleide? Eu fui o prefeito do ABC, primeiro na minha gestão, a criar a Secretaria dos Direitos das Mulheres em Santo André. Né? Que não existia. E o pior, né? Infelizmente, o atual gestor, o prefeito atual, ele extinguiu a secretaria. E uma das coisas muito importantes, depois a gente pode aprofundar esse tema, se vocês acharem interessante, é justamente a questão do feminicídio. E durante esses 4 anos que eu fiquei, né, não houve nenhum feminicídio aqui na cidade de Santo André. Para mim foi um orgulho. Verdade, inclusive até lembrando sobre a Secretaria da Mulher, né, uma atividade, foi em 2012, eu ainda estava coordenando o coletivo de mulheres da CUT ABC, foi um pouco antes de fazer a transição, né, porque eu troquei. Isso. A Inês assumiu em 2013 o coletivo de mulheres, porque eu tinha que assumir o coletivo de política sindical da CUT. Sim. Então, foi uma das últimas atividades que eu fiz em 2012, foi uma atividade com você, inclusive. Isso. Foi no dia 29 de março de 2012, uma atividade que eu fiz
Eu falo eu fiz, né, porque ninguém faz nada sozinho. Não, Eu estava você coordenou. na coordenação, né? Verdade. Uma parceria do coletivo de mulheres da CUT ABC com o coletivo de mulheres rodoviárias. Inclusive, essa atividade foi feita no Sindicato dos Rodoviários. Atendimento humanizado às mulheres vítimas de violência. Exatamente. Então, veio a delegada de Diadema, que ajudava muito nas discussões. Doutora Bárbara foi de fundamental importância. E foi lá que eu anunciei que eu ia ganhando as eleições, ia criar. Foi exatamente, que você se comprometeu com as mulheres, que você ia implementar essa secretaria. E na época a Silmara Conchão assumiu, que fez um trabalho maravilhoso. E eu estava ali lado a lado no conselho. Para você, viu, Silmarinha? Então estava ali o conselho e a secretaria juntos, nós conseguimos fazer muitas coisas que foi muito importante para a cidade de Santo André. Foi. É uma pena que acabou, mas é um sonho, né, que volte. Mas agora tem um detalhe, que eu não vou perder a oportunidade de falar para você, né, e para quem está nos acompanhando. Santo André agora vai ter, a partir de 1º de janeiro, se assim a população e o eleitor desejar, nossa candidata a prefeita, com muito orgulho, vereadora de 2º mandato, nossa querida professora Beth Tonobon Sirac, ela é a nossa candidata. E um detalhe, viu? A vice também foi indicada, também é uma outra mulher, ou seja, é uma dobradinha, porque olha pessoal, as mulheres realmente nesses últimos 50 anos foi feita uma verdadeira revolução. Porque o desafio das mulheres, e nós vimos conversando no caminho sobre isso, né? Foi uma verdadeira revolução, né? A mulher é sempre mais desafiada, ela tem que se empenhar, ela tem que... os desafios são maiores, a dupla jornada, a tripla jornada, né? Depois elas vão falar um pouquinho de como é que elas veem, mas eu sinto muito orgulho de ter participado dessa história. E uma pessoa que me inspirou muito, Cidinha e Cleide, né? Desde a minha juventude, como eu participei da Pastoral da Juventude e da JOC, no início dos anos 80, foi a minha companheira Ivete Garcia. Grande mulher. Ela foi dirigente sindical, né, dos químicos do ABC, foi dirigente depois da CUT. E o Celso Daniel, ele teve já essa percepção de que nós tínhamos que ter políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade e da valorização das mulheres. E a Ivete foi a primeira coordenadora, na época, tinha lá do Departamento das Mulheres de Santo André. Me lembro como fosse hoje. A Ivete falou, eu recebi um convite do Celso, né? E eu vou ter que então me licenciar do sindicato. Aí ela se licenciou, foi a primeira coordenadora, e depois você viu o que aconteceu. Ivete foi vereadora, né? Foi reeleita vereadora, foi a primeira presidenta da Câmara Municipal de Santo André, olha só. E depois ela foi, né, com a morte do Celso, na eleição ela foi vice do prefeito João Vamilendo. E com certeza seria, se fosse a escolhida, a candidata do Partido dos Trabalhadores, com certeza teria passado também como a primeira prefeita da cidade de Santo André. Mas um beijão para você, Ivete, você com certeza sempre é uma referência, né, de liderança aqui na região e principalmente em Santo André, pelo que você já fez. Aqui está aqui, ó. Fica tranquilo que você tem muitas, centenas, milhares de Ivetes aqui em Santo André, prosseguindo esse trabalho maravilhoso da luta sempre por igualdade de direitos e pela participação da mulher no sindicato. Porque como vocês sempre dizem, né, nas reuniões de vocês ou nas manifestações, lugar de mulher é onde ela quiser, né? Verdade. Não é essa história de preconceito, de isolamento. Mas fico muito feliz mesmo E como é que vocês estão vendo esse momento atual que nós estamos vivendo aqui no Brasil? É uma coisa inusitada, né? Porque quem esperava que ia ter essa pandemia, criou modos, a angústia de ficar em casa, né? Daqui a pouco vamos falar, ó, usar máscara, se tiver que sair, o álcool gel. E tem um detalhe,
Eu vou contar uma coisinha, o Cleide, depois você que prossegue aí, mas a Cidinha, ela foi protagonista do primeiro programa de confecção de máscaras aqui em Santo André. Antes até de ter autorização, ela já começou a tratar desse assunto de produzir máscaras para inclusive distribuir para a população que tem maior vulnerabilidade em Santo André. Queria um pouco que você contasse dessa atuação aí maravilhosa. Você veja bem, né? Deu um exemplo, né? Em plena pandemia, não tinha nem máscara no começo, né, Cidinha? Para comprar, né? Para comprar não tinha. Estava faltando máscara para profissional da saúde, né? E aí a Cidinha já estava buscando solução. Conta um pouquinho pra gente, Cidinha. Muita gente precisa saber porque virou notícia internacional esse assunto aí. Se você me permite, eu queria, de fato, aqui parabenizar a questão das mulheres, né, na região. Sim. Na pessoa da Ivete, né, que foi uma formadora aí das mulheres, né, no movimento sindical, cotista. A Silmara Conchão também, que veio a primeira secretária das mulheres na região, né? Sim, sim. E ela trabalhou para a região, viu, Grana? Não foi só para Santo André. Então, a gente tem que deixar aqui essa lembrança. Muito bem. E exigir, né? Se Deus quiser, com a Beth, prefeita, Sim. com a Morgana, vice-prefeita, que a gente volte a ter aí a Secretaria das Mulheres, porque não é diferenciar, mas sim tratar diferente para igualar, né? Claro. Os direitos, para igualar essa questão do feminicídio, como você diz, né? Enquanto tinha a secretaria tendo um olhar, a gente diminuiu bastante a questão da violência. Muito. A gente não teve nenhum caso na cidade de Santo André. Não. Então isso quer dizer que vale a pena ter políticas específicas para as mulheres, né? Na questão da pandemia também a gente tem visto aí o quadro de violência contra as mulheres aumentou muito, né? As denúncias por conta de que está todo mundo em casa, então não justifica, né? Agora, então assim, a gente tem que dar os parabéns para essas mulheres guerreiras, né? Que foram pioneiras e que nos ensinou a chegar até aqui. Então a gente agradece muito e tem um reconhecimento, né? Um reconhecimento, é verdade. E a gente espera que com a Beth, com a Morgana, com você, vereador, a gente consiga ter de volta aí a luta das mulheres. Nunca parou, né? A gente nunca parou, a gente sempre está ali, de alguma forma, buscando a melhoria para as mulheres, que a partir do momento que você se enxerga como ser humano, né? Porque a nossa única diferença é fisiológica, claro, né? Agora, como direito, como participante, somos iguais, né? Totalmente. E cada um é bom em alguma coisa, né? Então, seria essa questão aí, parabenizar e agradecer a todas elas, né? Até por criar esse espaço para as mulheres. Porque é a partir delas que a gente foi se encorajando. Eu me surpreendi com a memória da Cleide, quando é que foi justamente essa... A companheira Cleide aqui, a gente acompanha bastante também a história. É a única mulher, né? Hoje continua única. Agora tem mais, né? Eu fiquei durante 3 mandatos sendo a única dirigente, agora né? Entrou a Leila Santos, que é lá da Suzano Tur de Mauá. Então, mas isso traz pra gente também o agradecimento, porque o sindicato era 100% masculino, mas tiveram a sensibilidade de acolher a mulher para que ela trouxesse políticas para as mulheres da base, né? Lógico. Então, acho que a partir daí as mulheres vão se empoderando, porque alguém deu o primeiro passo. Isso é importante. Então, lá no futuro, vai dizer, a Cleide foi a primeira mulher dirigente desse sindicato, então vai para a história. Isso é legal. Aí, falando agora da questão da pandemia, né? Da pandemia. Você. Então, o nosso setor é de costura, né? Sim. Então, chegou essa questão da pandemia, as empresas, na sua maioria, fecharam, suspendeu o contrato, né? Sim. Então, a gente tinha essa dificuldade aí, de fato, de encontrar máscara, o álcool em gel. Nossa, foi uma loucura. Encontrar os equipamentos aí de segurança e o grana
me ligou e falou assim, Ela vai revelar agora? Vamos revelar. Cidinha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque né, vocês enquanto sindicato, das costureiras, acho que tem condições. E eu tinha uma preocupação por conta da Anvisa, né? Você fala, como que a gente vai fazer uma máscara de tecido e distribuir sem saber... É higiênica, não é higiênica, qual é o comportamento, né? Isso. As normas, né? E aí a gente começou a pesquisar, o Grana, o Sindicato das Costureiras, aí chegou o momento que o ministro da Saúde falou, olha, vamos confeccionar máscaras de tecido, porque não encontra. Aí veio a dificuldade, Grana, para encontrar o tecido e o elástico. Nossa! Porque assim, o preço triplicou, o pessoal, né, teve um abuso grande aí. Mas a gente conseguiu aí a parceria com alguns companheiros do movimento sindical. Os metalúrgicos, vocês, das costureiras, os químicos do ABC, os gráficos do ABC e os bancários do ABC. Né? E depois a gente começou a defender a ideia de levar a merenda em casa, porque afinal de contas a merenda já está paga. Eu fui prefeito, eu sei disso, sei como funciona. Foi pago, tem recurso do governo federal, tem recurso do município que já está pago. Então ninguém está dando nada de graça não, viu? Vocês já pagaram através dos impostos. Verdade. Só para registrar isso aí. Legal. E aí vocês começaram a fazer as máscaras. Então, aí reunimos algumas mulheres que estavam desempregadas, né? E algumas diretoras do sindicato. A empresa Filó nos emprestou as máquinas. Então a gente fez toda aí uma situação. Eu fui lá ver o galpão que elas estavam trabalhando, uma verdadeira linha de produção lá, Cleide, muito bacana. Muito bacana. Então confeccionamos 8.000 máscaras, das quais foram doadas aqui na cidade de Santo André, né, para a população carente. E depois a gente continuou, né, fazendo um pouco daqui, um pouco dali, porque eu acredito que é a nossa função, né, ajudar o próximo. O sindicato não é só... tem que lutar por direito, a gente também tem um papel social, né? A gente tem uma questão aí de humanidade, de lutar de fato pela sociedade, né? Não só por... Papel de solidariedade, né? O sindicato não é apenas cuidar da relação do emprego, né? E do salário, mas também tem uma visão social do sindicato. Eu acho que vocês, na trajetória, tanto da Cleide como sua, vocês perceberam essa importância do sindicato? A Cleide, por exemplo, ela não ficou só no sindicato. Como eu falei para vocês, ela está com um trabalho comunitário no Jardim Santo André, né? É verdade. Que ela vai falar já para a gente. Vamos deixar só a Cidinha concluir aqui. Então, acho que vocês foram reconhecidos internacionalmente. Internacionalmente. Tivemos... entrevista até na Alemanha. E depois todo mundo começou a correr atrás de fazer máscara, né? É verdade. Aí agora a gente tem... Mas foi um trabalho prazeroso, viu, Grana? A gente conseguiu, inclusive, doações para essas costureiras que estavam desempregadas. Que maravilha. Né? 10 mulheres lá que contribuíram. Então, assim, acho que o nosso papel é esse. Um exemplo, Lucinha, parabéns. Muito 10. E a gente agradece aí você que... Também Deus me perdoe. Vamos fazer porque precisa ser feito. A verdade, pessoal, aqui não é só uma relação de companheirismo enquanto sindicato, o ex-deputado, o ex-prefeito, que nós somos amigos de poder, inclusive, ter o prazer de um ir na casa do outro. Tive, inclusive, com a família da Cleide esses dias atrás, lá no Jardim Santo André, uma família maravilhosa, né? E a Cidinha, nós fizemos até um aniversário surpresa para ela. Lá no apartamento dela lá. Então, aqui a gente estamos em casa, né? Então por isso que a gente fica muito à vontade e dizer da admiração que eu tenho de vocês como exemplo, né? E que outras mulheres, e que outros homens também, né? Sigam o exemplo de vocês, que tenham um engajamento social, um engajamento na vida da cidade, na vida da região e na luta pelo país, porque nós estamos precisando mudar o país, pessoal. O comando, o piloto está meio desgovernado. É na pandemia, na economia. Agora, apesar de a gente ter conquistado no Congresso Nacional o auxílio emergencial, que foi muito importante, uma conquista, né? Que a gente se inspira muito no vereador, hoje, né, mas senador, Eduardo Suplicy, que a vida inteira, desde que eu conheço ele na década de 80, com a bandeira da renda mínima,
E a gente viu como foi importante para as pessoas e para a economia, né? Porque de uma certa forma, né, creio, você, a Cida, eu também, percebi que ajudou muito as pessoas a pelo menos ter o mínimo, né? E que foi uma conquista do Congresso Nacional, porque o Bolsonaro queria dar apenas R$ 120, no máximo 200. O Congresso foi lá, a bancada do PT, a bancada de oposição, fez a pressão e nós conseguimos R$ 600 durante 5 meses. Só que agora ele cortou pela metade. Ficou agora só 300 e diz que vai ter algum programa para o ano que vem. Mas já estão dizendo que não tem dinheiro. Chegaram até o absurdo de anunciar que ia parar de pagar os precatórios, né? Que ia tirar recursos que é inaceitável do Fundeb, porque é o que financia a nossa educação básica. Eu sei porque fui prefeito, eu sei como foi importante, através do Ministério da Educação, conseguir recursos para merenda das crianças e também eu consegui trazer 10 creches para Santo André. É uma luta que eu aprendi no sindicato. Quando eu estava na fábrica, a luta prioritária das mulheres que vinham trazer as demandas é justamente isso. Porque normalmente, não é uma crítica, mas é uma constatação, o homem, ele sai da empresa, sai do trabalho, ainda combina para sair com os amigos, né? Vai lá fazer o seu happy hour. A mulher tem que sair correndo para buscar o filho ou a filha na creche. Ou seja, ela não tem absolutamente... E depois, com todos os cuidados, né? Porque sempre acaba ficando essa responsabilidade a mais, a famosa dupla jornada, quando não chega na tripla jornada, né? Então, para mim foi um orgulho muito grande, viu, Cleide, meu senhor, de ter trazido essas 10 novas creches aqui para Santo André. 5 eu já entreguei durante a minha própria gestão, e mais 5 creches ficou em construção, que agora, felizmente, os recursos chegaram, porque foram suspensos em 2016, por conta lá do golpe contra a nossa querida presidenta Dilma, que aqui vai uma referência. Ela foi tirada do cargo com um único e exclusivo interesse: fazer o que estão fazendo com o Brasil, retirando os direitos. A reforma trabalhista, o fim do financiamento dos sindicatos e principalmente a reforma da Previdência, que colocando praticamente impossível para essa nova geração poder se aposentar. Então, o objetivo deles era exatamente esse. Porque a Dilma não aceitaria, como o Lula não aceitou. Muito pelo contrário, né? Quando o presidente Lula era nosso presidente da República, eu estava na frente da Confederação dos Metalúrgicos e eu acompanhava mês a mês a evolução do emprego. E agora, depois da queda da Dilma, entrou o Michel Temer, e depois com esse cara que está lá, agora no Palácio do Planalto, esperamos por pouco tempo, que em 2022 nós vamos dar a nossa volta, vamos recuperar o Brasil para os verdadeiros brasileiros e não aqueles que estão entregando o país. Mas primeiro nós temos que cuidar do mês de novembro, que nós vamos ter as eleições, né? Como vocês todos acompanharam, a eleição era para acontecer amanhã, dia 3 de outubro. Mas por conta da pandemia, a eleição vai ser realizada no dia 15 de novembro. Então a gente vai falar um pouco, queria um pouco que vocês comentassem um pouco esse cenário, né? De quais são as perspectivas desta eleição. Nós já comentamos sobre Santo André Abete, mas a gente não pode deixar de falar do Marcelo Oliveira em Mauá, né? Do Felipe Magalhães em Ribeirão Pires, do ex-prefeito Ramon, que vai se candidatar para o Rio Grande do Serra, do ex-prefeito que teve a gestão de 3 mandatos lá em Diadema, o companheiro Felipe, né? E o companheiro Luiz Marinho, que inclusive nós tivemos a honra, né, de tê-lo como presidente da CUT Nacional. Luiz Marinho, que foi ministro do Trabalho, ministro da Previdência, foi prefeito de São Bernardo, eleito, reeleito, fez uma verdadeira revolução em São Bernardo do Campo, né? Tem, de longe, o melhor prefeito da história de
São Bernardo do Campo. E vamos aqui, muitas pessoas me perguntam, sabe, Cleiton? Ô, Grana, mas você não teria que vir para ser prefeito agora, Cidinha? Eu digo o seguinte, é muito claro, eu acho que é a vez das mulheres. Eu acho que a professora Beth, ela como vereadora, como educadora, ela tem se mostrado uma candidata que Santo André nunca teve essa experiência. Então ela se mostrou com disposição, foi um trabalho que nós realizamos de consenso, não teve disputa. Eu acho que eu tive uma contribuição muito importante nessa construção da candidatura da professora Beth. E o partido, como eu sou um soldado do partido, me deram essa missão e eu não costumo negar nenhuma missão dada, não. Missão de ser vereador de Santo André, que é um orgulho, viu? Nós temos 720 mil habitantes, 540 mil eleitores e vamos eleger só 21 vereadores e vereadoras. Eu também espero que a gente amplie, né, o número de mulheres na nossa Câmara Municipal e 21 que representa a sociedade. As mulheres já são maioria na sociedade. Eu acho que deve dar 52% a 48%. Aqui em Santo André não tem os números atualizados, mas quando eu era prefeito era exatamente esses números. Então ela tem que ter a representação na Câmara Municipal. Deveria ser paritário, devia ter metade de homem e metade de mulher, eu acho. Como o PT já faz na sua direção. Hoje no PT foi mudado o estatuto, né? É claro que pela lei eleitoral a gente tem que ter 1/3 de mulheres na chapa, mas o PT já pratica a paridade, ou seja, está um passo à frente. Eu acho que é uma bandeira importante, claro que depende de mudança constitucional, mas eu acho que a gente tem que batalhar, entendeu? Para a gente poder ter paridade na representação do parlamento, na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, no Senado e assim por diante, né? As cotas foi um passo, né? Mas agora a gente tem que buscar. Eu queria um pouco que vocês ficassem muito à vontade para falar um pouco sobre essa conjuntura política e as perspectivas que nós temos pela frente, com destaque, claro, o papel das mulheres. É com você, Cleide. Muito interessante, né? Até você comentou, né, de todas as lutas, né, do tempo que a gente tem essa amizade, eu, você, a Cidinha. Foram tantas coisas que aconteceram, né? Porque não é só agora que a gente está fazendo essa conversa. Nós já tivemos a oportunidade de participar de vários congressos na época de sindicatos, sempre travando essas lutas, mas a gente nunca deixou esse lado humano, esse lado da amizade, da gente poder ir na casa do outro, às vezes tomar um café ou passar por acaso, né? Eu fiquei muito feliz até de você ter me feito uma visita no domingo passado com a minha família. Foi até mordido pelo cachorro, mas... Esse tamanhozinho. O cachorro aqui, pesa meio quilo. Meio quilo. Parecia que levou um beliscão, não é mordida não. Mas assim, eu acho que na vida é muito importante a gente saber dosar um pouco, né, de ser humano, de ser lutador, de fazer uma série de coisas. E eu acho muito interessante a nossa amizade, é por isso. Porque nós temos experiências com as famílias, com o dia a dia e com as lutas. Então, na hora de brigar, a gente está ali para brigar, para arregaçar as mangas. Que é a nossa maior razão, né, Cleide? Família é tudo, né? Mas é gostoso também a gente ter esse contato com a família, com os bichinhos, com as coisas do dia a dia. É muito interessante. E falando sobre agora essa questão, né, esse momento atual da eleição, de uma série de coisas, eu acho que é um momento que nós precisamos ter muita responsabilidade. Depois dessa pandemia, nós vamos entrar num processo de reconstrução. E por isso que a gente tem que ter essa responsabilidade de escolher candidatos experientes e que tenham esse olhar humanizado. A Beth Sirac, né, uma educadora, né? O quanto as pessoas estão sofrendo com essa questão de fazer aula online. Nossa! Que as mães, assim, elas sabem fazer várias coisas, mas quem assim, não tem internet em casa? Quem não tem internet? Tem celular, é impossível, né? E outra, ensinar essa questão da pedagogia, né? Então,
é muito complicado. Às vezes, assim, as mulheres estão sofrendo muito. Eu acho que hoje os educadores, eles precisam ser lembrados com mais carinho, até porque os professores são os pais e as mães de todas as outras profissões. Nós não somos nada sem os professores nos dar o primeiro passo. Carlos Grana, né? Você falou, você se lembra do nome da sua primeira professora? Minha primeira professora, nossa, maravilhosa, Maria Geralda. Maria Geralda, você lembra, Zeninha? Quitéria. Quitéria? A minha foi a minha querida Geralda. tia Sueli. Beijão pra você. Eu lembro você o nome e sobrenome. estiver nas redes sociais, professora Sueli. Maria Geralda Vieira, Olha foi só. lá no interior de Minas, Então. grande mulher que fez toda uma diferença na minha vida. Eu não sabia falar o nome dela, que eu tinha a língua enrolada, falava Maria Geralda, mas era legal. Parecia com Cebolinha. o Cebolinha, né? Mas é muito interessante. E assim, tudo que nós estamos passando nesse processo agora, que eu estou falando dessa responsabilidade de saber escolher, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou votar no fulano porque é meu amigo, porque é legal. Sim. Infelizmente, dessa vez, nós não vamos poder pensar dessa forma. A gente vai precisar de pessoas com experiência. Que tenham uma boa articulação para fazer as discussões em todos os níveis, para a gente conseguir reconstruir tudo que foi devastado com essa pandemia. Igual Carlos Grana, tanto que o Carlos Grana conhece de política pública. Eu sou formada em gestão pública. Então, assim, eu... Falei para vocês, não tem o currículo dela vai longe? Não pratico no dia a dia, assim, como eu gostaria, né? Porque até eu já faço várias outras coisas. Então, assim, a minha formação acadêmica é gestão pública com extensão em política pública e debate. E tudo isso que eu consegui foi na gestão PT. Porque às vezes as pessoas falam... dos avanços, então a gente precisa de ter pessoas com um olhar humanizado que nos dá condições de evoluir. Então eu cresci muito, não só no mercado de trabalho ou dentro do sindicalismo, sem ter o apoio de outras pessoas. Então foi com pessoas com esse olhar de ajudar. A pessoa precisa do primeiro passo, do primeiro impulso, porque antes só as pessoas de classe média ou classe alta conseguiam fazer uma faculdade. Eu consegui fazer faculdade, eu terminei em 2008, eu fiz gestão pública, depois em 2010 eu fiz extensão em política pública e debate. Eu participo muito dos cursos da Perseu Abramo, né, que tem uma parceria ali com a CUT, todas as oportunidades que eu tenho eu faço. Então nós precisamos de pessoas com esse olhar para ajudar as pessoas, os trabalhadores, os nossos filhos, os nossos netos a evoluir, a ter condições de estudar e se preparar, se capacitar para enfrentar tudo que vem pela frente. Que nós somos agricultores, a gente semeia tudo ali, né? Nós estamos semeando, mas quem vai colher essas sementes, né? A gente tem que plantar, semear boas sementes para ter bons frutos lá no futuro, para os nossos filhos, para os nossos netos. Exatamente. E nós precisamos pensar longe, a longo prazo, não só agora. E os desmontes, né, que começaram ali na época da reforma trabalhista. Foi. Já começou ali aquela devastação. Ali é o golpe. A retirada de direitos, né, já começou ali. Aí depois, e foram todas as reformas que tentaram fazer. Foi uma sequência, né? Foi uma sequência de desmontes. E agora a gente precisa, depois como se isso não bastasse a retirada de direitos, começaram a luta, travaram uma luta para empobrecer os sindicatos. Sim. Porque os sindicatos têm um grande poder de mobilização. Então, assim, é o que é a ferramenta de defesa do trabalhador, né? Se você perde o seu poder de negociação, é tudo que os patrões querem, né? Um sindicato fraco para ele poder impor, né? Precarização na relação de trabalho. Então, realmente, eles também atacaram fortemente os sindicatos, as centrais sindicais, as confederações também, de um modo geral. É muito importante, né? Eu
Eu estou, além do Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, eu estou já no 2º mandato na direção da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transporte e Logística. Então eu tenho assim um panorama, né, nacional, e eu vejo essas dificuldades. Nós conversamos sempre, mesmo agora com a pandemia, nós temos reuniões virtuais, e eu estou acompanhando o panorama do país inteiro. Então, assim, essa luta para desmobilizar os sindicatos, eu acho que todos os trabalhadores e trabalhadoras precisam ficar atentos e dar suporte aos seus sindicatos, porque um trabalhador que não tem um sindicato para brigar por ele, ele vai ficar totalmente na mão dos empresários. Vulnerável, né? Vulnerável. Desigual, né? Desigual, vai voltar aquele tempo que o patrão falava assim, ó, se você quer, é assim, se você não quer, já tem uma fila ali fora esperando a sua vaga. Exatamente. E o sindicato, eu não vou dizer que os sindicatos não têm falhas, porque até Deus não agradou a todos, né? Os sindicatos, nós somos humanos, nós fazemos tudo que nós podemos para ajudar, mas às vezes nem tudo isso é o suficiente. Sim. Mas é importante que os trabalhadores tenham essa consciência que precisa do sindicato para fazer essas articulações. Eu acho que você está dando um exemplo sensacional, é isso mesmo, a gente faz um esforço. Agora, se o trabalhador não se juntar, é que nem a gente tinha na gestão aqui na prefeitura, eu fazia as coisas com a população. Então nós tínhamos o orçamento participativo, nós tínhamos o PPA participativo, que é o planejamento da cidade, definia as prioridades através das reuniões nos bairros, né? Depois a gente prestava conta. Eu nunca não governei, né, isolado daquilo que era a vontade da maioria da população, com limite orçamentário, né? Com limite orçamentário. Então nós demos muita importância para ouvir. Isso eu aprendi no sindicato. Aprendi no sindicato. E aí introduziu uma coisa que foi inovadora, Cidinha e Cleide, que foi o PPA Criança, o orçamento Mirim. Então, minhas crianças nas escolas, elas também começaram a definir as prioridades. Isso que levou, inclusive, a gente fazer mais de 40 reformas nas escolas que estavam no modelo antigo. Porque as crianças, é uma coisa interessante, ela não pede para ela individualmente, ela pede para todos, o coletivo. Então, uma das escolas, né, que não tinham rampas, a gente colocou as rampas, porque a gente passou a ter os alunos, né, cadeirantes, que, né, então todos convivem juntos. Então foi uma coisa assim maravilhosa. Cada rampa que eu inaugurei nas escolas aí era uma emoção. Mas eu aprendi no sindicato, é o que você falou. Agora, se os trabalhadores não se atentarem e fortalecerem, para mim, que fui dirigente sindical há 30 anos da minha vida, depois deputado, depois para a prefeitura, agora, se a população assim desejar, vou para a vereança com muito orgulho aqui de Santo André, eu vejo que nunca foi tão importante o sindicato como agora. Da mesma forma que é importante a participação política, né? O PT foi criado com esse objetivo, de dar vez e voz à classe trabalhadora brasileira, né? Então, se teve alguns erros, vamos reconhecer, teve, mas são erros, como você mencionou, Cleide, de pessoas. Agora, a instituição PT continua firme, né? Tentaram até acabar com o PT. Sim. Vamos ser claros, 2016 estava difícil a vida. Mas eu percebo que as pessoas hoje têm mais abertura para dialogar. Você não vê assim, Cidinha? Eu acredito que a gente sofreu golpe em cima de golpe. Uma atrás do outro. Então, assim, a gente vem sofrendo golpe desde 2005, na verdade, que tentaram com o presidente Lula. Claro. Né? Foi. E a população ali foi para a rua, até porque a gente estava vivendo um momento de pleno emprego, a economia bombando e tudo mais. Quando chega em 2016, a gente sofre de fato um golpe com a presidenta Dilma. Perfeito. E a primeira mulher presidente, né? E a gente entende, Grana, acho que até, não sei se eu vou pecar aqui, mas eu vou, né? Eu acredito assim que faltou empenho, inclusive da população, para manter
É verdade. essa questão da mulher no poder, né? Verdade. Então, assim, ela sofreu um golpe e todos nós pagamos um preço alto. Estamos né? pagando. Estamos Pagando pagando, um preço altíssimo. mas assim, o golpe maior mesmo foi dado nos trabalhadores, Sim. né? Porque o sindicato é os trabalhadores, a gente está lá representando, né? Perfeito. Então, quando o trabalhador diz o seguinte, olha, se eu não contribuir com o meu sindicato, eu vou estar melhor, não vai. Claro. Porque aquele... Enfraqueceu o sindicato, enfraqueceu... Né? E aí o patrão começa a colocar a política dele, as questões, Claro. e a gente acaba não tendo essa força e esse poder, né, Perfeitamente. para estar debatendo e para estar enfrentando a esses desafios, né? Mas assim, a questão, Grana, quando se trata da mulher, foi muito grave, né? Sim. Nós perdemos o Ministério das Mulheres, né? Sim, acabaram. Que Extinguiram, né? trazia de fato assim as políticas para o país, né? Na questão indígena, da mulher indígena, da mulher negra, Sim, sim. da mulher trabalhadora, Ou seja, acabaram com o Ministério do Trabalho. do trabalho. Não existe, pessoal, não existe Ministério do Trabalho. Está dentro de um departamento do Ministério da Economia, verdade. lá no canto. Né? Acabaram com, entendeu? Aí Com a o Ministério gente- da Previdência. Nós não temos Ministério da Previdência. Então, mas eu tenho fé que eu acho que agora é a oportunidade. Né? Hoje nós estamos dia 2, a gente está próximo das eleições municipais. Eu acho que vai começar uma grande virada aí. É importante Mas, e abrir caminho para mudar realmente em 2022. e aí a gente tem agora vindo, né, do nacional para o estadual, que também o estado está bem precário, né? Muito. O governo estadual na questão da pandemia, ele tem falado muito e feito pouco, né? Todos os dias ele dá uma coletivinha. coletiva, mas que na prática a gente viu que não serviu de muita coisa, né? Morreu muita gente, Muito. mais de 140 mil pessoas a nível nacional. Sim. Essa é uma perda irreparável, né? Um terço só aqui no estado de São Paulo. Lá no estado de São Paulo. Aí a gente vem agora para os municípios, né? Vamos ter Verdade. as eleições, temos em Santo André a nossa candidata Beth Sirac, temos várias mulheres candidatas a vereadoras. Sim, uma boa chapa. Né? Boa chapa. Temos aqui o nosso companheiro Carlos Grana, candidato a vereador, Sim. no qual a gente aposta, e se Deus quiser, né? Pela sua experiência, pela sua Maravilha. sensibilidade, aí com as crianças, com as mulheres, com o trabalhador, E ontem foi o dia do idoso. do idoso. Porque nós precisamos cuidar muito dos nossos idosos, né? Então a gente tinha ali na nossa gestão CRISA, né, a ideia de defender lá na Câmara Municipal programas como Caminhando para a Saúde. Esse era um programa que infelizmente a gestão atual abandonou. Nós tínhamos em cada unidade básica de saúde, os postos de saúde, grupos de profissionais, inclusive, né, para dar um acompanhamento para a terceira idade, que organizava caminhada nos bairros, nos locais adequados aqui na cidade. Então nós precisamos também, Retomar. nós já estamos já na perspectiva aí, né, dos pós-50, a gente também tem que ter esse olhar para atenção, porque a população realmente está tendo uma perspectiva de vida, né, de longevidade maior. E sabe que a gente já está nos finalmente aqui. Provavelmente durante esse período, daqui até o dia 15, a gente volta a nos falar aqui numa roda de conversa, no bate-papo, ou na rua, ou no bairro. Mas a gente não pode terminar esse programa, né? Essa conversa nossa aqui, para Cleide falar para a gente como é que é essa história, que ela é modelo. Tá? Que ela não para, então ela precisa falar, ou melhor, gostaria que ela falasse também sobre essa também atividade que te levou a fazer esse trabalho bacana aí, Cleide. É muito interessante e importante essa pergunta, porque as pessoas me perguntam muito porque eu comecei com esse trabalho agora, nessa altura, né, já uma senhora. Então isso foi muito importante, não só para mim, como para muitas outras mulheres. Desde que eu comecei a trabalhar nessa questão da mulher, eu observei que muitas mulheres elas participam assim de atividades, mas tem muitas mulheres que reclamam
da autoestima. E como fazer que a mulher se goste, independente da idade, da classe social ou também da forma física. Então surgiram alguns convites e eu aceitei, não só pela questão da moda ou por questão financeira. Sim. Eu aceitei, foi para mostrar para as mulheres que todas são bonitas, independente da idade ou da forma física. Exatamente. O mais importante é se gostar, se amar. E o que as pessoas falam não importa, então se goste, se ame. Eu acho muito interessante essa questão da gente se gostar em qualquer fase da idade. Tanto lá onde eu faço um trabalho de liderança comunitária na minha região, quanto em todos os espaços que eu participo com as mulheres, eu procuro colocar para elas isso, que você tem que se gostar, independente de forma física, independente de idade, se goste, se cuide, porque você é importante não só para sua família, mas para toda a sociedade. Por isso é importante a gente estar de bem com a vida, estar feliz. Parabéns, é parabéns. Mulheres, gostem. Se gostem. Se gostem. Os homens também se gostem. Se gostem, independente, homens e mulheres, aproveite todas as oportunidades que surgirem, porque todos nós somos importantes, todos nós precisamos de curtir cada fase da nossa vida e que a gente também escolha pessoas independentemente da sua idade, que nos dê a oportunidade de ser feliz e viver bem com qualidade, né? Exatamente. Bom, gente, eu quero agradecer de coração essa nossa roda de conversa, né? Viu que hoje foi especial. Nós vamos prosseguir agora ao longo do mês de outubro, lembrar, né, que o outubro rosa. Outubro né? rosa. A gente precisa, prevenção é fundamental. Né? Quando eu estive na prefeitura, a gente fez um trabalho muito interessante. Tem várias entidades aqui de Santo André que fazem um trabalho maravilhoso. A prefeitura, a gente tem todo um trabalho voltado para a prevenção. Né? E os homens também que se cuidem, não é só esperar o Novembro Azul, né? Não, também se cuidem, porque é super importante a prevenção. Saúde é fundamental, né? Independentemente da idade, a gente tem que se cuidar. Mas, queridas, estamos concluindo aqui a nossa conversa. Lembrar vocês que tiver que sair de casa, álcool gel e não esquecer a sua máscara, né? Para a gente poder se cuidar. Porque, diferente do que alguns pensam, o vírus continua ainda aqui, ó, circulando, tá solto e tá, infelizmente, contaminando milhões de pessoas. Grande abraço a todos vocês, mais uma vez, muito obrigado a essas mulheres que deram essa lição de vida, essa lição de exemplo, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, porque nós estamos precisando muito no nosso Brasil, aqui na nossa cidade de Santo André. Obrigado, pessoal.